E dos testes em casa que geram mais dúvidas são os testes de ovulação. Hoje venho explicar se funcionam, se não funcionam, como é que se usam, quais são os problemas que podem trazer aqui, as dúvidas. Venho esclarecer tudo isso. Na luteinizante, que ela funciona como uma espécie de gatilho para a ovulação. Quando ela atinge um determinado ponto, está alta o suficiente, ela vai acionar o processo de ovulação e a mulher consegue então ovular. No entanto, existem aqui alguns problemas. É que esta hormona luteinizante, ela pode estar alta, acusar nos testes, mas não está alta o suficiente para libertar o óvulo. Então, o corpo pode estar quase a chegar lá, mas não consegue e não chega lá. Quais são os fatores que fazem com que isto aconteça? A mulher pode estar, por exemplo, muito cansada naquele ciclo menstrual, pode ter falta de alguns micronutrientes que não permitem que aquele processo continue e que se desenvolva, ou então pode ter a glândula pituitária, por exemplo, desequilibrada. Isto muitas das vezes acontece porque a mulher tem SOP, que acontece ter a luteína muito elevada, mas está sempre demasiado elevada e não o suficiente para ovular. E apesar de estar positivo nos testes, não significa que tenha conseguido libertar o óvulo. Então, como é que nós sabemos se funcionou ou não? Imaginemos que temos um teste de ovulação que está positivo e continua durante mais 3 dias consecutivos positivo. Temos justamente também a temperatura mais elevada da mulher, então provavelmente a mulher ovulou. Mas só conseguimos ter a certeza absoluta se fizermos uma ecografia endovaginal após a ovulação para vermos se está lá o corpo lúteo. O corpo lúteo é o folículo que fica vazio porque o óvulo saiu. Então, só dessa forma é que nós temos a garantia absoluta de que realmente houve uma ovulação. E existem muitos testes que nos permitem saber aqui quando é que a mulher já está com este pico do LH. Os mais baratos são aqueles que têm tirinhas fininhas e que a mulher mede todos os dias ao colocar ali junto com a urina. São muitas tiras que se compram de uma vez, normalmente os kits têm cerca de 100 fitinhas e acaba por sair até em conta para conseguirmos repetir durante alguns ciclos. E como é que se fazem estes testes? Primeiro de tudo, temos que começar a mapear o nosso ciclo. Contamos o primeiro dia do ciclo como o primeiro dia da menstruação e vamos começar a usar aquelas fitinhas no 10º dia do ciclo. O ideal seria não usarmos a primeira urina com os testes de LH, usarmos ali uma urina já à meia da manhã ou início da tarde, porque o LH não é libertado todo de uma vez. Ele vai subindo e depois vai descendo ao longo de alguns dias e começa a ser libertado de manhã cedo, mas só vai demorar entre 4 a 6 horas para começar a aparecer na urina, por isso não há necessidade de ser logo na primeira urina da manhã. Ao contrário dos testes de gravidez, que não é obrigatório ser na primeira urina da manhã, mas está mais concentrado nessa urina. Nós vamos coletar a nossa urina num copo limpinho e seco e vamos colocar a tira lá para dentro, com o lado direito lá para dentro, só até à linha indicar, não vamos mergulhar completamente a tira. Quando o teste é negativo, nós vemos apenas uma linha, que é a linha de controle, tem duas, mas elas não estão igualmente escuras. Uma vez que começam a aparecer as duas linhas escuras, pode valer a pena repetir o mesmo teste ao longo desse dia para vermos se realmente ele está positivo. Então, um positivo é quando nós temos duas linhas igualmente escuras, ou então a linha de teste, aquela de controle, pode ser um pouquinho mais escura. E depois de nós termos aqui o nosso positivo, de aparecerem as duas linhas, nós sabemos que vamos provavelmente ovular entre 24 a 36 horas a seguir. Uma maneira de fazer esta monitorização é pegarmos numa folha A4 em branco e colocarmos essas fitinhas por ordem coladas nessa folha. E vamos colocar de um lado o dia do calendário e do outro lado o dia do ciclo. E assim vamos poder comparar a escuridão que vai aparecendo na segunda linha, além da linha de controle. E vamos testando sempre até que essas linhas deixem de estar iguais e deixemos de ter ou a temperatura a subir ou a segunda linha começar a estar mais branquinha e perder a sua cor. Então estes são os cuidados base que nós devemos ter quando estamos a aprender a usar testes de ovulação, mas como pôde reparar, eles por si só não significam que houve uma ovulação e convinha termos aqui outros parâmetros como o mapa da temperatura basal também, que é um mapa um pouquinho mais complexo para nós aprendermos a usar corretamente e por isso mesmo eu tenho um programa online
para nós aprendermos a mapear o nosso período fértil, seja com o mapa de temperaturas, seja com outras técnicas que existem também, como a posição do colo do útero ou a verificação do muco fértil. Eu vou deixar aqui em baixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário, mais informações sobre este programa do período fértil, porque se está a tentar engravidar, todas estas dicas podem ser úteis. Se calhar não usá-las todas ao mesmo tempo, mas perceber quais são as que fazem mais sentido consigo, com a sua vida, e poder implementá-las para lhe dar mais segurança e saber que está a fazer os treinos exatamente no timing correto.